Bom, capítulo 19 de Apocalipse, nós temos aqui o cântico de triunfo e o cântico das bodas. Nós vimos no capítulo 18 acerca das 4 vozes, a voz da condenação, o versículo 2 dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de espíritos imundos. Na verdade, a queda de Babilônia, já na mente e nos decretos de Deus, era um fato consumado. Nós vimos a segunda voz, a voz da lamentação, a voz da separação, chamando o povo de Deus para sair desse sistema, para não aderir a esse sistema, para não se associar a esses princípios e valores corrompidos. Então, Deus chamando o seu povo para fora desse sistema da Babilônia. Pois nós temos a voz da lamentação, o sistema político e econômico lamentando a queda dessa grande Babilônia. E depois a voz de júbilo ou a voz da celebração. E aí então nós entramos no capítulo 19 e ele diz: e depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e a glória e a honra e o poder pertence a nosso Deus. E aí então nós vimos no capítulo 17, nós olhamos essa Babilônia como a grande meretriz, como aquela que se mancomunou com os reis em acordos políticos, em projetos financeiros, que com o objetivo de levar os homens a adorar o Deus poder, ao Deus dinheiro, com o objetivo de levar os homens a negociar suas almas em prol desse Deus dinheiro e desse Deus poder. Objetivo de fazer os homens abandonar ao Deus verdadeiro para se curvar diante do Deus, do altar do Deus Mamon, diante do altar da adoração de si mesmo, diante do altar da corrupção que destrói princípios e valores e arrasta o homem para longe de Deus. E agora aqui, no capítulo 18, capítulo anterior ao 19, nós vemos que esse sistema vem com uma nova conotação. Ou seja, ele vem agora como um sistema político e econômico mancomunado com essa religião contaminada, com essa religião falsa. E esses inimigos aliados, eles agora entram em derrocada, entram em decadência, entram em colapso. E o capítulo 19 agora vem nos mostrar que enquanto essa Babilônia, ela cai na terra, os servos de Deus, eles estão celebrando. O versículo 2 vai dizer: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, o capítulo 19 agora vem nos mostrar que enquanto essa Babilônia cai na terra, enquanto esse sistema, essa meretriz, ela entra em decadência, entra em derrocada, entra em colapso na terra, os servos de Deus no céu, eles celebram o triunfo final, a vitória final de Deus sobre essa meretriz que corrompeu a terra e que perseguiu e matou muitos dos servos de Deus. Aí por isso que ele diz que porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra. Deus é um Deus, o Deus verdadeiro a quem nós servimos, é um Deus santo e exige de nós valores e princípios santos e justos. Deus, ele não se alegra com a justiça. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 18, porque dos céus manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em mentira. Então, nós sabemos que Deus, ele é longânimo, Deus, ele é misericordioso, Deus, ele é amoroso. Pedro vai dizer que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas
O salmista no Salmo 89, o verso 14, diz que justiça e juízo são a base do seu trono. E misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Mas até quando vai? Até quando dura a paciência de Deus? Até quando esse sistema, essa Babilônia, iria insurgir contra Deus, contra Cristo, contra a igreja e iria ficar impune? Agora a ira de Deus, ela se enche como que em vasos, como que em uma grande comporta. E a ira de Deus se derrama sobre esse sistema do mal, esse sistema do anticristo, para destruir. Aí então o versículo 3, por causa disso, por causa dessa derrota da Babilônia, nós vemos outra voz de júbilo. O versículo 3 dizendo, e outra vez disseram, aleluia. A palavra aleluia, ela vem de halel, cânticos e louvores. E há uma designação para o nome de Deus, cânticos e louvores a Deus. É isso que a igreja faz no céu, porque enquanto a igreja ela celebra a vitória no céu, essa Babilônia será lançada no lago de fogo. Enquanto a igreja é honrada no céu, a Babilônia é humilhada na terra. Enquanto essa Babilônia ela está gritando na terra, ai, ai, a igreja está dizendo no céu, aleluia, 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 aleluia. E aqui ele fala, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Aí nós vemos o contraste, o destino de cada um. O destino da igreja, que é o céu, e o destino dessa grande prostituta, dessa igreja falsa, apóstata, que é o lago de fogo. Nós sabemos que o lago de fogo, Geena, é um vocábulo aramaico para o vale de Rinom, que era onde muitas nações pagãs e muitos judeus apóstatas, eles sacrificavam seus filhos, passando-os pelo fogo, a um deus chamado Moloque, deus dos Sidônios. Mas mais tarde, esse lugar ele foi desativado e se tornou um lixão da cidade. E ali era lançado todo o lixo, todos os detritos, corpos de criminosos eram lançados ali. E o fogo ficava constantemente aceso. Jesus então usou esse lugar como um símbolo para falar do lago de fogo. Que ali será lançado todo o lixo humano, todo esse sistema do mal, esse sistema do inferno será lançado ali e será destruído para todo sempre. Então nós vemos aqui o contraste. E aí então nós vemos a representação da celebração da igreja entoando louvores, cânticos e louvores a Deus no céu. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então agora nós temos aqui a representação da igreja adorando a Deus no céu. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 10, mostra os anciãos lançando suas coroas aos pés de Cristo, que é uma representação da igreja. Ou seja, toda a nossa vida, toda a nossa disposição, todos os nossos dons e talentos será para servir o Cordeiro pela eternidade. Mas aqui ele também identifica os 4 animais. Alguns falam em classe de anjos, mas outros falam que isso representa toda a criação. Porque a raça humana é a coroa da criação. E com a queda da raça humana, isso prejudicou e trouxe consequência para toda a criação, porque a criação está ligada à raça humana, porque a raça humana é a coroa da criação. Mas agora, a criação também adora a Deus, se alegra. Por quê? Por causa desta vitória do próprio Deus sobre esse sistema do mal. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão. Olha, ele fala de uma grande multidão novamente aqui. Uma grande multidão, uma multidão inumerável que ele não consegue identificar a quantidade. Pelo que ele lança mão da comparação da natureza para explicar. Por isso que ele fala, e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia. Aleluia. Novamente o aleluia aqui.
pois já o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E isso é muito interessante. Por quê? Porque nós vimos no capítulo 10 e versículo 2 a figura de um anjo com um pé na terra e o outro no mar. Até ali os juízos de Deus eram juízos parciais. O juízo de Deus ele foi derramado em pontos específicos do universo. Na terça parte da terra, na terça parte do mar, na terça parte dos rios, na terça parte dos astros, na terça parte da humanidade. Mas agora aparece a figura de um anjo com o pé no mar e o outro na terra. Ou seja, ele está reivindicando todo o universo, reivindicando toda a terra como propriedade de Deus. E ali no prenúncio da sétima trombeta que anuncia as 7 ou 7 flagelos de Deus, nós vemos Deus fazendo intervenção, reivindicando sua soberania. Nós vimos a representação disso em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, quando ali o santuário de Deus se abre no céu e aparece a arca da aliança. E a arca é símbolo de expiação. E porque o sangue era derramado, o sangue de Cristo foi derramado, hoje nós temos acesso ao trono da graça. Mas dessa arca também saíam relâmpagos, vozes, trovões, terremotos. Ou seja, um aspecto do juízo de Deus. A mesma arca que é bênção para os remidos, ela também serve de juízo para os ímpios. No capítulo 15, versículo 8, ao contrário do capítulo 11, versículo 19, nós vemos esse santuário fechado. Já não é tempo mais de salvação, não é tempo de pregação da palavra, agora é tempo do derramamento do juízo pleno e final de Deus sobre a terra. Mas agora aqui, as taças da ira de Deus são derramadas. E esse quarteto do mal, ele é destruído, a começar por essa grande meretriz. Por isso que existe esse regozijo no céu dizendo, aleluia, pois já o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele reina. E aí então, terminado o cântico de triunfo, nós temos aqui a representação, a figura do cântico das bodas. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. O versículo 7. Mas antes das bodas do Cordeiro, nós sabemos que isso numa teoria pré-tribulacionista, dispensacionalista, né, que diz que a igreja já estaria no céu. Eu sei que existem outras interpretações. Jesus, antes de ascender aos céus, ele mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto cejasse, até que do alto eles fossem revestidos de poder. No capítulo 1, versículo 6, nós temos ali a pergunta dos discípulos, Senhor, será nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Jesus então diz para eles, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse era o compromisso da igreja, esse era o objetivo da igreja. Então Jesus, ele ascende aos céus e quando ele vai subindo uma nuvem o ocultou. Então apareceu os anjos dizendo, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Porque esse mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, há de vir como para o céu o viste subir. Ou seja, ele foi recebido, a nuvem o ocultou nos ares. E numa ordem inversa, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A encontrar o Senhor nos ares, então estaremos sempre com Ele. E isso, irmão, será num piscar de olhos. Paulo vai confirmar isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Momento aí, no grego, átomos. É uma unidade indivisível que não tem como cortar e nem medir. É um tempo muito rápido. Momento, é lógico que se analisarmos o significado de tempo, que é a sucessão de dias, meses, anos, décadas, séculos, milênios,
Eu não sei o que é 1000 anos, mas nós sabemos pela tradição escrita, séculos, 100 anos, décadas, 10 anos, ano, 365 dias, dia, 24 horas, hora, 24 minutos, minuto, 60 segundos. Aí vem os décimos de segundos, os milésimos de segundos, os centésimos de segundos, milésimos de segundos e o momento. E o momento é a unidade indivisível que não tem como cortar e nem medir. Então será algo rápido. A igreja será arrebatada. Ao contrário do que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Por quê? Agora todo olho verá, ali somente a igreja viu, somente os discípulos viram. Conforme nós sabemos que ele ficou 40 dias aqui depois de sua ressurreição, conversando com os discípulos acerca do reino de Deus. Então, e depois disso, depois do arrebatamento da igreja, aí vem o tribunal de Cristo, conforme Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Todos nós havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para receber o que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse mal traz a ideia de inutilidade, traz a ideia de inoperância. Mais ou menos igual a parábola dos talentos, quando aquele que recebeu menos, ele enterrou. Foi inútil, foi inoperante. É nesse sentido. Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 3, e verso 11 a 15. 1 Coríntios capítulo 3, e verso 11 a 15. Paulo, ele vai dizer o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Isso prova que o tribunal de Cristo será composto somente por salvos. Ali não é para determinar quem será salvo e quem não será. Então esse versículo ele já prova isso. É como se a casa da pessoa pegasse fogo e ela saísse somente com a roupa do corpo. Mas aqui Paulo fala então acerca da maneira como nós estamos edificando sobre esse fundamento. Ouro, prata, pedras preciosas relacionadas com a obra de Deus, fazemos para a glória de Deus, fazemos para promover o reino de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais obras Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. As boas obras são as evidências de que nós realmente somos salvos. Que nós realmente praticamos essas boas obras para glorificar o nome de Deus. Mas, e madeira, feno e palha? Está relacionado com obras da carne. E então, para se promover, para se gloriar, não faz com amor, não cuida com amor. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que cada um sobre ele edificou, esse receberá o galardão. Então lá é para o recebimento de galardão, ou a perda do mesmo. Então nós sabemos que o tribunal de Cristo, então, ele fala acerca de várias coroas, mas eu vou falar só de 5. Ele fala acerca da coroa incorruptível, que será dada àqueles que venceram essa velha natureza. Então todos nós que vencemos essa velha natureza, seremos recompensados com a coroa incorruptível. Paulo fala que o que é mortal se revestirá de imortalidade e o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. É isso que ele vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 9, e o versículo 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Ele lança a mão, lógico, da comparação
dos Jogos Atléticos da época, falando acerca daqueles que lutavam, daqueles que corriam nos estádios, né? Pois assim eu corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. Então a coroa incorruptível para aqueles que vencerem essa velha natureza. Mas ele também fala da coroa de alegria para os ganhadores de almas, para aqueles que cuidam de pessoas, para aqueles que, através de suas mensagens, de seus ensinos, de seus louvores, muitas pessoas são beneficiadas e assim